Olá, eu sou Juliana Perarte e hoje eu quero contar para você um pouquinho da minha história, com relação à área da estética. Bom, quando eu tinha 17 anos, eu não tinha a mínima ideia do que eu gostaria de fazer, de faculdade, que carreira que eu gostaria de seguir. E meu pai, na época, ele veio a Cascavel. Nós morávamos em uma cidade próxima a Cascavel, Boa Vista, e que é interior do Paraná, e ele falou o seguinte, levou um panfleto da faculdade aqui de Cascavel, da Unipar, onde eu sou formada e hoje eu sou professora, e ele disse o seguinte para mim, ai filha, eu acho que é uma área bacana, que é uma profissão que vai depender de você, você pode abrir o seu negócio, você pode atuar numa clínica, às vezes dar curso, ser professor, enfim. Ele também não tinha muita certeza do que era esse mercado da estética e da beleza, e muito menos eu. Mas eu fiz, um outro vestibular na estadual, como todo mundo faz, e fiz o vestibular para estética e passei. Logo nos primeiros meses, assim, de faculdade, eu queria desistir do curso, porque eu me encantei pela área de anatomia, bioquímica, fisiologia, e eu achava que para que eu seguisse essa área mais na parte de anatomia, fisiologia, eu deveria fazer outra faculdade. E aí, o meu pai falou na época, eu já estava em processo para conseguir o financiamento estudantil, né? Minha família, a gente teve uma certa dificuldade também financeira nessa época. E ele falou assim: ai, filha, não muda e tal, espera, porque a gente precisa resolver essas questões, né? De finanças, enfim. E eu acabei ficando, e logo no segundo ano, quando começaram as disciplinas mais específicas da área, aí realmente eu me apaixonei pela estética, e foi quando eu me descobri como esteticista e a profissão que eu gostaria de seguir o resto da minha vida. No entanto, que eu participei de vários projetos durante a faculdade, tudo. Eu já comecei a trabalhar, arrumei estágio, atendi os meus vizinhos lá em Boa Vista, os meus parentes, né? Tudo para ir praticando e ter mais conhecimento sobre a área. Logo depois que eu me formei, a minha família, nós estávamos passando novamente, né? A crise financeira piorou, na verdade, e eu estava com uma dificuldade muito grande na época, né? A minha família, e eu tinha saído do trabalho que eu tinha conseguido em uma clínica de estética, a minha família mudou de cidade e eu resolvi ir embora do Paraná. E fui me aventurar em São Paulo. Só que na época, recém-formada também, e pelas condições financeiras, eu não tinha como ir para outra cidade me bancar financeiramente. Então eu fui trabalhar de doméstica, né, em casa de família, como a gente chama aqui no Paraná. Que são aquelas pessoas, né, que são muito ricas, onde o empregado ele mora na casa da família, né? Então eu tinha as folgas de maneira quinzenal e essa era a única chance que eu poderia ter de quitar a faculdade na época, de conseguir me organizar financeiramente, né? E eu trabalhei 2 anos em casa de família. Foi um período muito difícil para mim, porque eu era recém-formada, eu era muito nova, eu tinha 21 anos quando eu fui embora. Então eu tava cheia de sonhos, né? E você fica assim, eu fiquei muito desanimada na época, né? Assim, não com relação à estética, mas com a situação que eu estava vivendo. Na época que eu ainda em casa de família, eu estava meio assim, triste, querendo vir embora. E uma amiga daqui do Paraná falou: ah, eu vi que tem uma pós-graduação aí em estética, vai abrir a primeira turma. E quem sabe, né? E aí eu fui atrás, eu falei, bom, aí eu comecei a ficar animada, eu falei, não, eu vou estudar e vai dar certo, eu vou retomar minha área, e aquilo me deu força para lutar e começar a buscar. E no entanto que eu fiz. E nessa pós-graduação eu conheci muita gente legal, grandes nomes da estética, que são meus amigos até hoje, que eu guardo muito no coração.
tive o prazer de estudar com os nomes, né, maiores professores hoje da área e tudo mais. Então aquela época para mim foi uma época assim muito importante, mas eu estudava com muito sacrifício. Porque para que eu conseguisse ter a folga exata no dia da pós, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir trocando o trabalho. Então, tinha meses que eu trabalhava o mês inteiro e eu só folgava no fim de semana da pós. Então, o meu esgotamento físico e mental era muito grande, né? Porque eu trabalhava direto e morando no ambiente de trabalho e tudo mais. E passado isso, eu fui conhecendo pessoas, soube que uma amiga minha daqui do Paraná estava trabalhando em São Paulo, me ofereceu um trabalho, né? Me ofereceu um trabalho para que eu pudesse atender com ela. Logo depois disso, também uma outra colega me indicou uma escola de curso técnico, o Colégio 24 de Março, onde eu pude começar minha carreira como docente. Então, deu tudo tão certo. E nessa mesma época, eu consegui o contato de uma pessoa que tinha um apartamento, que tinha uma vaga e que eu ia, né, conseguir arrumar uma casa para morar, porque eu não tinha casa para morar, né? Eu ia sair do trabalho. E tudo deu tão certo, deu tão certo. Deus foi tão generoso para mim que eu consegui tudo junto, assim como tinha que ser. E quando eu comecei a dar aula no 24 de março, né, para turma técnica, então para mim foi um grande desafio. Às vezes eu ficava com medo, eu chorava, me descabelava, porque eu sou uma esteticista que passei um tempo longe, que voltei, né, com 23 anos, ainda muito nova, assim, para começar. E eu tava desesperada, porque isso tinha que dar certo, né, dentro do meu coração, no entanto que deu. Os meus alunos foram muito compreensivos. Hoje a gente tem contato até hoje, da primeira turma, da segunda turma que eu dei aula. Logo depois disso, eu consegui uma vaga no Senac, no centro universitário, então fui para lá dando aula, fiquei 4 anos na docência. Depois que eu finalizei essa pós, fiz uma outra pós-graduação e sempre atuando como esteticista facial e corporal. Hoje eu moro em Cascavel, já tenho 1 ano e meio. Voltei para cá para fazer um trabalho com os profissionais de estética na parte técnica de uma empresa de cosmético. E logo que eu cheguei aqui também surgiu a oportunidade de dar aulas na Unipar, que é a faculdade que eu me formei. Então, em 2014, exatamente 10 anos, quando eu entrei na faculdade para estudar, eu entrei na faculdade, na universidade, né? Que a Unipar é uma universidade, para dar aulas na graduação de estética. Então, assim, esse é um pouquinho da minha história. E hoje eu tenho esse projeto, né, desse canal com vocês e muita coisa legal por vir ainda, né? Mas eu queria compartilhar um pouco da minha história com vocês, dizer que não é fácil, né? Até me deu um nó na garganta. Quando eu lembro disso tudo, nem parece que eu passei assim por tantas dificuldades. Mas o que eu quero dizer é que não desistam nunca, não tenham medo, né? Persistam naquilo que você gosta, naquilo que você deseja, naquilo que você acredita. Muitas vezes eu paro e me pergunto, eu falo, o que que eu sou, né? O que que a Juliana é? E aí eu paro, penso e falo assim, não. Eu escrevo, eu sou isso, eu tenho isso como objetivo, eu tenho isso como meta. Eu não alcancei tudo que eu desejo, né? Mas eu tô caminhando para isso e se Deus quiser eu vou conseguir. Mas eu acho que o mais importante é a gente acreditar na gente e naquilo que a gente é capaz de fazer. Então não importa a sua profissão, não importa se você tá começando agora, se você é esteticista como eu, mas acredite em você sempre. E eu queria só contar um pouquinho desse trecho da minha vida para que vocês possam me conhecer melhor e me acompanhar ao longo desse trabalho. Se você gostou, se esse vídeo te inspirou, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!